Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um TM7 Cast, o podcast da comunicação. Eu sou Marília Roure, estou aqui com o Paulo Prado. Estamos começando mais um episódio aqui do nosso TM7 Cast. Hoje o assunto é um assunto muito importante. A gente vai falar sobre saúde emocional. Então tem muito assunto, saia daí. Já vai curtindo, já vai compartilhando e fica aqui com a gente para saber mais sobre esse assunto que é do interesse de todo mundo. E vamos falar um pouquinho também sobre esse episódio, sobre essa empresa que é o TM7 Cast, sobre esse programa, que ele é voltado para ajudar as pessoas a se comunicarem, para a gente só falar sobre assuntos, falar de bastante coisa, né? Afinal de contas, é o podcast da comunicação. Então, caso você queira ser nosso convidado, entre em contato com a gente, entre em contato com a agência TM7 Marketing e fale com a gente para ser o nosso próximo convidado. E agora sim, Paulo Prado. Tudo bem, Paulo Tudo bem, Prado? Marília? Boa tarde. É um prazer estar aqui com mais um episódio do TM7 Cast para falar de um assunto tão importante, tão relevante nos dias atuais, não é? Sobre saúde emocional, saúde mental, como cuidar primeiro da cabeça, depois do corpo, né? Para estar tudo alinhado em equilíbrio. E é um assunto que me interessa bastante, então acredito que vai ser muito fluido e muito legal o papo de hoje. Sim, é um assunto que interessa muita gente, né? Porque Exatamente. no tempo que a gente está vivendo é muito importante. Então vamos falar com a nossa convidada, que a gente nem vai apresentar ela, não. Ela vai se apresentar para falar todo o gabarito dela e falar um pouquinho do que ela trabalha, o que ela faz. Então, muito bem-vinda, Marley. Seja muito bem-vinda aqui ao TM7 Obrigada. Cast. Fala um pouquinho pra gente quem é Ah, você. bom, gente, quem sou eu? Eu sou um ser que estou nesse planeta para iluminar esse planeta. E tenho uma missão, e através dessa missão é transformar vidas. O meu propósito é simplesmente trazer a sua força, a sua coragem, o seu amor próprio. Você realmente ser tudo o que você nasceu para ser. Meu nome é Marley Ribeiro. Sou graduada em filosofia, sou terapeuta holística, astroterapeuta, trabalho com várias técnicas e estou aqui para ajudar as pessoas a se curarem, a encontrar o poder que elas têm dentro delas. E se isso fez sentido para você, eu estou à disposição. Um beijo no coração. Forte isso, Você né? falando, a gente já vai entrando numa imersão, né? Sim. Vai conectando e a gente vai mergulhando dentro desse. É tão complexo, né? Mas no dia a dia, né? Na prática mesmo. Fazer quando a pessoa ela não consegue tomar o primeiro passo, né? De buscar ajuda, entender. Como é que é isso no dia a dia? Como é que a pessoa como é que ela identifica que ela precisa de procurar essa ajuda? Eu acho que eu acho que as pessoas não buscam, que elas querem passar uma imagem forte, mas as pessoas vão gostar de mim. Então, a vulnerabilidade é a nossa maior força. A minha vulnerabilidade é a minha maior força de sentir. Então, todas as dores emocionais, eu já senti depressão, fui no médico tomar tarja preta, entendeu? Não tomei, saí desse lugar sem tomar remédio e hoje eu ensino isso, sabe? Já senti ansiedade, já senti ciúmes, vergonha, já fui desprezada, já fui desvalorizada, entendeu? E tudo isso que eu passei, eu falei: "Uau, o que foi?" É esperando validação dos outros. Então, a gente, que nem você falou, mas por que que a pessoa fica aí, não busca ajuda? Nossa, mostrar que eu não tô bem, que eu tô fraco, imagina o que vão pensar de mim, entendeu? Não, eu tenho que ser forte. Ah, ninguém é forte o tempo todo, nós somos humanos e nós temos que nos portar como humanos, não é? Porque qual sentido tem se você não sentir? As pessoas têm medo de sentir. Qual o problema? Tô com inveja de você. Não tem problema. Então, quando eu olho para minha inveja, falo: "Nossa, mas eu tô com inveja dela, por que que eu tô com inveja?" Porque Não é o sentir, é porque sentir, talvez? não, é o Não, sentir é o mesmo. sentir, Eu tô sentindo, é admitir. Eu admitir. diria que o nome certo é admitir, porque quando você admite, você cura.
quando você faz de conta, não, eu não sinto não, você fica falando, não, imagine que eu tô com inveja, né? Eu só acho que ela, então eu vou julgá-la, entendeu? Eu só acho que ela poderia, mas eu tô com inveja do sucesso dela. Mas então, eu ver de ter inveja do sucesso dela, eu falar, nossa, através dela é possível para mim também. Ela tá me mostrando que é possível, não é? Então, se eu pego a minha inveja, que eu tô com inveja dela, e torno não. Eu vou transformar isso dentro de mim. Então, é a sombra. Então, quando você tem coragem de olhar para a sua sombra, você cura. Mas o que que a gente faz? A gente nega essa parte de nós, né? O que que é a sombra? É tudo que foi reprimido em nós, desde criança. Ai, você está sentindo, chorando? Engole esse choro, menino. É feio chorar, Verdade. entendeu? Você é homem, homem não chora. Uhum. Né? Ai, tudo você reclama, tudo você chora, tudo você e você vai reprimindo para ser aceita. Daí te coloca um apelido, daí você vai para adolescência, você começa a se apaixonar, e daí, o que que acontece? A pessoa não te quer, daí você se sente rejeitada, daí entra a rejeição, e você vai reprimindo, 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 e você esconde essa parte de você. Só que ela vem um momento, ela vem. E quando ela vem, uau, o que que eu faço com ela? Tento negar ela o tempo todo. E quando eu sinto a sombra, porque é normal, é humano. Ah, daí eu resolvo. É isso que eu faço. Vamos olhar para a tua sombra. Vamos curar. Vamos ser. Vamos sentir. E daí, porque a sombra é uma energia tão forte, tão poderosa, que ela passa pelo nosso corpo. Porque a depressão é um tipo de sombra. Não sabia. É, Então, Não sabia disso. também não. veja bem, é uma sombra, é coisa. Porque o que, que adoece? É tudo que você reprimiu. Então, quando você fica reprimindo o sentimento, ele vai ter que sair de alguma forma. Né, então, por exemplo, ai, vamos pegar a sombra aqui, que eu não me sinto capaz. Então eu fico vendo, eu fico com medo do futuro, "Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu não vou?" E eu começo e aquilo vai me gerando, né, uma energia que chega uma hora, vai ser codificada de alguma forma, né, eu vou no médico e falo: "Você está depressiva, você está ansiosa, você está com TDAH, você está com" na realidade você está fugindo de você mesmo. Muito Engraçado. interessante, Não, né? se deixar que A a gente mente fica vai aqui longe, e a gente gente, a fica mente a vai gente longe. fica aqui compenetrado, né, no Não, sim, assunto. porque, tipo, é uma sessão que a gente vai ter aqui Aham, agora, né, não não é? é uma conversa, não é um bate-papo, é uma sessão aqui. Então, Muito legal. E assim, falando desse assunto que é tão, delicado, depressão, como as pessoas identificam, né? É só uma tristeza momentânea de um quadro depressivo. na realidade, né, ela vai se isolando, né. Todos nós somos um pouco depressivos, se você observar, né, porque todos nós gostamos de se isolar quando aquilo não a gente não gosta muito de mexer. Ai, esse papo não hoje, né, porque é a sombra da gente. Porque tudo quando uma pessoa fala alguma coisa para você que você não gostou, que aquilo te irritou, é a tua sombra. Ela chegou justamente na tua sombra. Agora, o quadro depressivo que a pessoa vai ela fica se afastando da sombra dela. Ela não sabe nem quem ela é mais, o que ela quer. A vida vai perdendo sentido, porque ela foge tanto dela mesma, vai perdendo sentido. Ela não quer olhar, ela não quer sentir. Daí você vai se fechando. E qual que é o start para buscar essa ajuda? A Sempre. pessoa que tá Começou a pessoa que tá em eu casa lá, né, agora, ela tá às vezes se sentindo nesse quadro aí de isolamento, de uma tristeza ou até de uma angústia que ela não consegue identificar, né. Qual que é o primeiro passo para ela buscar ajuda? O que que ela eu penso assim: "Se sentiu mal, não estou conseguindo sair do lugar, busca ajuda. Por que que você vai ficar aí sofrendo? Se tem tantos profissionais, hoje você tem tanta forma, né, de você se curar, por que que você vai ficar aí? Por que você está escolhendo isso?" Daí já entra: "Ai, ninguém pode me ajudar, ninguém pode", mas você tentou? Não, então, como você sabe? e aonde você pode ajudar essas pessoas que estão em casa, que querem saber um pouquinho mais de como você atua na prática, né, como que é o seu trabalho na prática em relação a ajudar as pessoas, como você já colocou na sua biografia? Na realidade, para fazer terapia comigo não é fácil, porque eu trago à pessoa o seguinte: você é 100% responsável por tudo que está na tua vida. Eu sou 50%, você é outros 50.
Eu faço a minha parte, você faz a sua. Porque ninguém cura ninguém. Então, eu vou ativar a sua autocura, porque a cura está em você, Gente, eu tô amando esse papo. Eu também. entendeu? Eu não tô nem conversando Porque aqui, eu tô a quieta. cura, não, porque a cura está na gente, né? Então, a gente busca. Então, quando a pessoa, é mais ou menos assim, quando você vai buscar a felicidade, a sua felicidade, você não encontra. Mas quando você busca a do outro, você encontra a sua. É exatamente a terapia que eu faço. Entendeu? É você assumir 100% de responsabilidade do que está na tua vida. Porque a pergunta que eu falo para a pessoa é o seguinte: ai, Marlene, eu estou com tal situação. E eu pergunto: por que você está escolhendo isso? Ah, eu estou num casamento que está um horror, não aguento mais. E por que você não sai? E por que você está escolhendo isso? E dela fala: ah, mas não dá. Não dá por quê? Ah, sai, tem muitas coisas e tal. Então ela tem muito ganho secundário para estar naquela situação. Na verdade, ela não quer sair. Porque ela vai ter que pagar um preço. Às vezes o marido a sustenta financeiramente. "Ai, agora eu vou ter que trabalhar, né. Então, tá ruim, mas pode ficar pior, então eu vou ficar". Então isso que a pessoa acredita, ela não acredita nela mesma. E daí quando a gente começa a fazer a terapia, ela vai caminhando, 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 ela fala: "Uau, eu tenho poder, eu sou a força, eu posso". Não existe nada que ninguém possa fazer. Jesus já falava isso, gente, o nosso mestre do mestre, que eu amo de paixão. Gente, ele falava assim: "Se tiveres fé, farás a prova fará o que eu fiz e ainda maior". O que que significa isso, gente? Ele falava: "Vós sois Deus". Na realidade, nós não acreditamos no nosso poder. E é isso que eu faço em terapia, que eu amo fazer, a pessoa sai entra de um jeito e sai do outro, sai empoderada, fala: "Não, eu posso, eu faço, eu consigo, eu realizo, eu sou o poder em minha vida". Porque você é. Ninguém consegue tirar aquilo que é seu. Não existe isso. E tem quanto tempo que você já faz terapia, esse serviço de terapia? Ah, já fazem uns 10 anos, E por 10 que que anos. você começou a fazer esse tipo de serviço? Porque eu sempre senti que faltava algo, porque eu trabalhava em CLT, né, trabalhei 17 anos dentro da Itaú Seguros, e eu atuava justamente na área de sinistro, eu atuei muito. E na área de sinistro a gente atende as pessoas, né, e eu adorava isso, as pessoas me procuravam para conversar comigo, gostavam muito de ser atendida por mim. E eu fazia muito curso, o primeiro curso que eu fui fazer nessa área foi PNL. Programação neurolinguística, né. Então, e para entender mesmo, para me entender, não é nem para entender ninguém, não é para atender ninguém. E daí eu fui fazendo, daí quando eu fiquei não aguentava mais trabalhar em CLT, cobrança aqui e tal, e eu fiquei depressiva, daí fui no médico, né, ele quis dar, daí eu fui para o ioga. Mas a virada de chave mesmo foi quando eu peguei o remédio, passei na farmácia, passei no médico, botei o remedinho assim. E eu olhei para aquele remédio, sentindo uma angústia, uma dor, uma coisa horrível dentro de mim, entendeu? E eu fiquei olhando, eu falei: "Eu não vou tomar isso". Falei: "Deus, não é possível que a vida seja isso. Tem que ter algo mais, não é possível". Daí eu fiquei ali, eu fiquei sentindo, por isso que eu falo para você que o sentir é importantíssimo, porque a gente nega, começa a sentir um sufoco, ai, dá um desespero, a gente quer sair correndo, porque a sensação que a gente tem é de morte. Quando a gente enfrenta essa energia dentro da gente, a sensação é de morte. Daí que eu entendi quando Jesus falava: "Morra antes que a morte venha", porque essa sensação é horrível. Eu sei, porque eu senti. Então, eu comecei a suar sabe, aquele desespero, aquela e eu não pensei, eu mergulhei nessa angústia, eu mergulhei, sabe, aquilo durou minutos, segundos, mas parecia que fazia 1 hora. E eu saí dali curada. Por isso que eu acredito que a cura está na pessoa. E eu quero levar as pessoas para esse ponto, Uau, Forte, forte, né? você bem entendeu? forte. Porque não foi fácil para mim, entendeu? Eu fiquei suando, parecia que, sabe, ter tomado um banho, entendeu? Daquela é uma energia que passa por você, assim, meu coração, a blusa fazia assim, ó, parece que uma coisa horrível de sentir, horrível, horrível, horrível. Eu entendo as pessoas.
Então, eu uso técnica para levar as pessoas a sentir isso, a atravessar isso, para sair do outro lado. Porque você tem que atravessar, porque senão você vai remediar. Você vai ficar tomando remédio, hoje você tá bem, amanhã não tá, entendeu? Sabe? Então eu acredito nisso por experiência própria. E daí como que eu me tornei terapeuta? Se eu falar para você que eu nem sei como eu me tornei, porque as pessoas, pela minha própria experiência, e eu comecei a fazer um monte de curso, as pessoas vinham para eu ser, sabe, conversar comigo. Foi E natural. foi natural, e daí quando eu vi eu estava atendendo. Uhum. E foi indo assim, as pessoas vinham, por exemplo, você ia comigo, eu te ajudava, você indicava ele. Pode ver, você não vê nem propaganda nenhuma, é tudo indicação. E assim começou. E daí eu comecei a perceber, eu falei, uau, esse é meu propósito. Achei, Que legal falar. servi. Você puxou um assunto que é propósito, né? Você até colocou aqui, né, que sou serva do meu propósito. O que que na prática significou para você dentro do seu trabalho? Fala um pouquinho de propósito, ou diferença de meta e de propósito. Propósito é ser, é ser autêntico, é ser você, sabe? É fazer o que você veio fazer aqui. É o que eu vim fazer. Porque eu pensava em dinheiro, né? Ganhar dinheiro. O que que vai me dar mais dinheiro? Propósito não. Propósito é aquilo que você faz, que está na sua alma, que ninguém faz como você. É o seu propósito. É natural. É uma coisa que você faz natural. Então a pessoa entra de um jeito e sai do outro. É natural, não é? Não. Vamos lá. Que técnica eu vou usar para você? Não, não existe. Eu me conecto ali com a pessoa e vamos ver o que vai acontecer. Então, cada pessoa que entra é de um jeito. Talvez tenha muito, né, paciente meu ouvindo agora, aí se sabe disso, se quiser até colocar embaixo aí para mostrando, né, e dizendo para o público a experiência que teve comigo, vai ser bem legal, né, deixo até aí, para até as pessoas saberem como acontece a sessão, porque acontece. Que legal. Queria entrar também num assunto que é bem que as pessoas. Eu tô aqui zen, É. gente. Eu tô aqui zen, eu tô bem aqui, ó, ela já conseguiu me acalmar e tudo mais, eu tô aqui tranquila. Mas eu gostou de falar com a Marley desde a primeira vez, né? Uma particularidade que a Marley veio aqui, que a gente conheceu ela, foi isso, né? A gente sentou e Sim. vai conversando, e é tão gostoso te ouvir. Você fala de uma forma tão leve, tão natural, que faz a gente ficar aqui, né, Não, nessa posição tranquilo. assim de pegar o que você está dizendo, aceitar e se imaginar naquela situação. Muito legal, Marley, E seu esquecer do trabalho. tempo. Não é? Esquecer do tempo, esquecer do relógio, sabe? Isso Do aqui é roteiro, do né? roteiro. Da pau, O roteiro já foi. O roteiro já foi Foi que a gente colocou exatamente aqui. isso que você falou quando você chegou aqui, né, Marley? Sobre isso, sobre o sentir o momento, né? A É, presença real, né? Não pensar. E aí a gente entra também num assunto que é muito pertinente, que é a ansiedade, né? Que hoje em dia É muito comum, é né? muito comum, né? Com a correria do dia a dia, com o estresse também, né? Com tanta coisa que se passa. Como lidar com essa ansiedade? Explica primeiro o que que é a ansiedade, como lidar com ela. Fala um pouquinho sobre então, isso pra para mim, a gente. ansiedade, que eu percebo, né, trabalhando com as pessoas, a ansiedade das pessoas sempre querem controlar o resultado da situação. Nada tem controle. Eu começo a namorar, eu fico ansiosa porque eu quero que o meu namorado seja aquilo que eu espero que ele seja. E quando não é, eu me frustro, né? Eu começo a fazer algo, um trabalho, tô ansiosa, por quê? Porque ou eu fico, será que eu vão gostar de mim? Será que vai dar certo? O que que vai acontecer? Então, o que que é? Eu quero controlar o que não tem controle. Por isso que eu fico ansiosa. Se eu deixo fluir, se vai dar certo ou não vai dar, pelo menos eu fiz. Agora, e se eu escolher deixar fluir? Como nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. Fica, não tem ansiedade. Agora, se você fala, não, você tem que fazer assim, 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 tem que ser dessa forma, e essa forma não for o seu natural, já vai gerar em você uma ansiedade. Quando as pessoas começam a exigir que você saia daquilo que você acredita, gera ansiedade. Você fica, será que eu vou fazer isso? Será que eu consigo? Será? E aí o caminho para trabalhar essa ansiedade são técnicas que a gente pode utilizar em casa, é a terapia, A não é? respiração é a melhor técnica que existe para ansiedade.
Quando você respira, contando até 4, segura 4 e solta pela boca, e você pega o comando, você dá o comando para o teu cérebro. Eu estou calma, eu estou no controle. Respira. Porque quando você já respira, você já pega o controle do seu sistema nervoso, você já vai perceber. Você respira, respira, você vai ver, respira, segura, solta pela boca. Respira, segura. Você não pensa em nada, você já pegou o controle. Então, respiração é uma coisa muito simples, mas ninguém faz. Ninguém Porque é tão faz. simples, entendeu? Ai, não, eu não vou conseguir controlar minha ansiedade com a respiração, é melhor ir para o médico tomar remédio. Porque é assim que a gente foi programado. Porque a doença dá muito dinheiro, né? Então, coisa simples para cura, e a cura é simples. Aliás, se você me permite dizer, às vezes é até complicado o que eu vou falar agora, porque tem muita gente doente, mas a doença não existe. Sabe o que é a doença? A doença é uma mente em ilusão. Por isso que Jesus já falava. Aquela mente está em ilusão, é uma ilusão da mente. Então, se você está consciente, você vai perceber que não existe. Você vai para a consciência quando a sua mente comanda você, que é o seu programa, que é o seu ego, você adoece. A consciência, você está ansioso, então você está consciente que você está ansioso, você está consciente que você tem controle sobre a ansiedade e você vai ter. Porque aquilo que você acredita ser possível para você, vai ser. Você sempre esteve certo. Se você acha que consegue, você consegue. Se você acha que você não consegue, você não consegue. A força está em você. A força nunca esteve fora de nós. Nunca, nunca esteve. Então não existe o que você não consiga dominar. É só você acreditar em você. Porque você vai. O que que eu acredito, o que que eu penso assim, essa desconexão que as pessoas têm delas mesmas é que faz ela acreditar que ela precisa sempre de uma cura que vem fora delas. E nada é de fora. Porque nós somos o universo. A energia que a Marlene emana volta para a Marlene. Se a Marlene manda uma frequência de ansiedade, o universo pode devolver para mim ansiedade. Porque tudo inicia em mim e volta para mim. Então, o que está saindo de mim? O universo está me punindo? Não. Eu só preciso tomar consciência que é o plantar e colher. Eu estou emanando uma energia. Ela só pode voltar para mim. Então, a lei da atração é uma frequência. Aquilo que você, a frequência que você emana, você atrai, é isso? É porque a nossa alma, ela é uma frequência. Deus é uma frequência. Entendeu? Porque se você achar que Deus é um homem que está sentado lá punindo, não tem sentido, gente. Deus é amor. Então, a maior frequência que existe chama-se amor, harmonia. O que que é a frequência de harmonia? É quando você me elogia, não faz diferença nenhuma, e quando você me critica, também não faz. Então, eu estou em harmonia comigo mesmo. Então, o seu ponto de vista não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. É você que está vendo. Então, é seu, não é meu. Então, a energia que eu emano só pode voltar para mim. Por isso que as pessoas ficam no círculo de ansiedade, no círculo, porque ela emana aquela frequência, ela fica até quando a gente desliga o botãozinho. Daí ela começa a emanar uma nova frequência. Imagina uma rádio. Todas estão tocando agora. No qual eu estou sintonizada? Eu estou sintonizada na rádio da ansiedade. E se eu mudar? É uma frequência, a ansiedade é uma frequência, a paz é uma frequência, o amor é uma frequência. No que eu estou sintonizada? O que eu estou escolhendo agora? A gente tá sintonizado Nossa, aqui, não, eu né? tô super sintonizada. Eu, Entendeu? eu sintonizei na conversa aqui que eu não tô falando nem falando. Eu Né? acredito que o pessoal de casa que está assistindo deve Com estar nessa, certeza. nessa mesma Nessa mesma imersão, frequência. nessa mesma frequência que a gente entrou aqui, né? Porque isso aqui tá sendo uma baita uma frequência, né, Marlene? E você vai perceber que as pessoas que vão assistir é que vão estar na frequência daquilo que a gente está falando.
As pessoas que vão falar: "Não, hoje eu escolho não ser vítima mais", entendeu. O que eu estou emanando está voltando para mim. Então, o que que eu estou pensando, sentindo e falando? Eu estou reclamando? Essa reclamação só pode voltar para mim. Então você que está em casa, eu vou dar um exercício para você. Fica uma semana sem reclamar e você vai ver a frequência, as coisas começarem a dar certo para você. Quando, ai, toda hora, ai, tá calor, ai, tá muito calor, né? As pessoas começam a reclamar. Em vez de reclamar, ai, tá muito calor, eu falo assim, ai, tá quente, né? Eu vou tomar um banho e me refrescar. Você já fez uma nova escolha. É hábito. A pessoa reclama, ela fica exatamente focada na dor, no problema. Eu emano isso, o que que volta para mim? Bingo. Agora, imagina só, se eu escolher falar: "Não, a partir de hoje eu não reclamo mais, a partir de hoje só vou abençoar, só vou ver as coisas boas que eu tenho na vida, só vou agradecer". Eu peguei o comando. Como trabalhar esses pensamentos, intrusivos, né, porque às vezes você entra num pensamento e você vai nele, né, e você vai Vai embora, né? então é um treino, essa questão É o da poder do da hábito. autoafirmação, é você treinar a sua mente quando o pensamento vem, você fala: "Não, não quero mais pensar sobre isso, então Não, na eu real escolho não pensar isso", não, aí mas não. se você escolher, daí que você vai pensar, né. Ah, é? Eu falo: "Não Como pense, é? não pense em Hã. macaco". Como fazer Acabou de então? pensar no macaco. Então. Acabou Então de pensar no macaco. exatamente, então, é tomar consciência dos pensamentos e deixar eles irem embora, porque quando você tenta controlar, entendeu, você vai estar fazendo o quê? Você acredita nele, você está dando força para ele. Então não alimente, não dê força para aquilo que você não quer. Então veio o pensamento, deixa aí. É que imagine que o pensamento é uma pessoa que fala para você: "Ai, você é um tonto". Você é. Não, então deixa embora. Deixa a pessoa achar. Qual o problema? Que diferença faz? Agora, essa necessidade de controlar, as pessoas têm medo dos pensamentos dela. Então elas tentam negar o pensamento. "Não, eu não quero pensar nisso, eu não quero", ela fica brigando com o pensamento. Acolhe. Eu não sou isso, deixa aí. Por quê? Porque o pensamento, ele tem muitos pensamentos que não são seus, porque você está conectado. Nós estamos todos conectados numa rede, né? Nós somos todos um. Então, se eu estou ansiosa, eu estou conectado com todas as pessoas que estão ansiosas nesse momento. É que nem a rádio. Eu sintonizo uma rádio, você pode estar na mesma rádio, milhares de pessoas, entendeu? É a mesma coisa. Então, tem pensamentos que você capta do inconsciente coletivo. Você fala: "Nossa, por que que eu estou pensando nisso?". Vem um pensamento lá, você está no prédio, ela fala: "E pula aí, cara. Você acabou por quê? Porque você está depressivo, você não está legal". Você está conectado. Então, você recebe sugestões, porque estamos todos conectados, somos todos um, não estamos separados de ninguém. Eu não faço nada para o outro, eu faço tudo para mim mesmo. Então, a autorresponsabilidade de eu falar: "Espera, esse pensamento é meu? Não. Então eu destruo e descrio ele. Beleza. Se for meu, eu também destruo e descrio, porque eu não quero. Faz escolha. Por que que você acha que você não tem poder? É um pensamento". Só que o corpo, ele é tão maravilhoso, porque o corpo ele mostra para você que você está alimentando pensamentos e sentimentos que não são bons para você. Porque ele te acelera, aí dá uma mal-estar. Então aquele momento, epa, é o corpo sinalizando que tem informações no seu campo que não são bom, mas as pessoas não querem sentir. Em vez de fazer a pergunta: "O que que eu posso fazer para tirar esse sentimento, né, do meu corpo, das minhas emoções? Por que que eu estou sentindo isso?". Fazer a pergunta, mas a gente não faz. A gente quer ir no médico, tomar um remédio e não sentir mais, Verdade. né. Então, por que que esse pensamento, por que que eu estou sentindo isso? "Nossa, eu estou sentindo uma angústia". Espera lá, essa angústia tem uma causa, porque tudo tem uma causa. Uhum. Qual é a causa da minha angústia? Por que que eu estou angustiada? O que está me angustiando, né, me angustiando? Então eu vou olhar para isso. Normalmente a gente não quer sentir. A gente fala para amiga: "Ai, não estou bem hoje, viu? Ai, vamos fazer tal coisa? Vamos". A gente não quer mergulhar na sombra.
A gente aprendeu isso, que sentir é ruim, que a gente precisa fugir disso, que a gente tem que ficar se sentindo bem, legal, todo dia. Não é, mas isso não é verdade. Não é verdade. A gente é humano e a gente sente. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá, tem dia que tá mandar tudo, né? Entendeu? A gente tem isso, a gente é humano. Então, o que que a gente vai fazer com isso? Olhar, aceitar quem somos por inteiro. E quando a gente integra essa parte de nós, gente, você fica mais forte ainda. Ah, muito legal, né? Nossa, demais, demais. Eu ia perguntar uma coisa, Marley. O ambiente ele influencia muito, porque como você falou, a gente está conectado em frequências, a gente está ali como se fosse a rádio. Então o ambiente, ele influencia, seja no trabalho, seja em casa, ele vai influenciar de alguma forma para esses pensamentos virem, e às vezes eu não estou preparada para me acolher ainda, certo? Tem como, porque a gente somos adultos, com cheio de problemas então, né, porque a gente não agora que a gente está tomando essa consciência, né, dos problemas, dessa que é uma responsabilidade minha, tem como pais, familiares, fazer isso com a criança se acolherem primeiro, mas treinar as crianças em casa, os filhos, tem como começar isso cedo para não crescerem adultos com problemas, que descobriram isso, sofreram muito no meio do caminho? Tem como fazer isso em casa? Qual que seria a dica para fazer isso em casa? É os pais tomarem consciência, porque como a criança, ela mostra. A reação da criança mostra que tem algo errado. Mas será que os pais estão prontos para olhar isso? Normalmente os pais mascaram. Não, meu filho está não sei o quê, meu filho não quer olhar. Hoje você vê a tecnologia, criança na tela, a gente sabe que isso destrói o cérebro de uma criança. É a dopamina barata o tempo todo, né? Então, e daí quando você tira, a criança se rebela. Ela fica irritada, fica nervosa. Mas o pai fala assim: mas como que eu vou trabalhar? Vou botar a responsabilidade no filho, como se o filho, entendeu, fosse peso. Como que eu vou fazer minhas coisas? Tem que colocar na tela. E o que significa isso? Será que eu estou sendo responsável pela educação do meu filho ou estou simplesmente achando que é mais fácil para mim, né? Porque dá trabalho. Educar dá trabalho. Educar é abrir mão de muitas coisas, né? Então eu tenho uma filha de 30 anos hoje, né? Que também tem um neto de 4 anos. Então, eu falo para você, a criança, ela é reflexo dos pais. Então, o problema nunca é a criança. O problema sempre é quem está cuidando da criança. É o programa que está sendo instalado, é a forma que está sendo feito. Nós mesmos, muita coisa que eu sofri, muitas dores emocionais, vem da minha infância. Quando eu comecei a olhar para isso, era tudo lá na infância. Todos os perrengues que eu passei, entendeu? Tudo que eu reprimi, todas as sombras que eu reprimi, que eu engoli, tudo que eu sofri foi a programação que eu recebi. Até que eu olhei e falei: "Não sou o programa", né. Então, se os pais tiverem, né, a humildade, né, de olhar para isso, que eles precisam de ajuda, precisam buscar ajuda para até ajudar os próprios filhos, nós vamos ter uma geração bem melhor, Nossa. né. Mas precisa querer ver, né, querer olhar, mas normalmente é aquilo que eu falo para você, a gente mascara, a gente faz de conta. "Não, tá assim hoje porque, sabe, tá fazendo manha, tá", não é manha, a criança não faz manha. A criança ela é ela. Se ela está dando sinais, olha para o sinal, entendeu? "Não consigo resolver isso com meu filho", busca ajuda de profissional, porque a gente precisa cuidar sabe, da mente das nossas crianças. É muito importante. As crianças hoje, elas estão assim, é tela o tempo todo, gente. É complicado. Você vai no restaurante, você vê famílias conversando, todo mundo no celular, ninguém conversa, olha mais. Tá tudo robotizado. Onde nós vamos parar? Isso é perigoso. Esse assunto de criança, os pais, né, educação, por que que os pais têm tanta dificuldade em aceitar, às vezes, o problema às vezes tá tão nítido, né, às vezes no comportamento, por que que os pais demoram, às vezes, tanto para buscar ajuda e têm essa dificuldade de reconhecer, uma problema de aceitação dos pais? Exatamente porque eu vou ter que dizer para ele: "Não sou",
Não estou sendo bom, né, para os meus filhos, né. Então e a gente achar que a gente não é bom dói, né, mas eu estou fazendo o meu melhor. Mas você sempre pode melhorar, sempre pode. Eu, por exemplo, vejo assim, eu estou sempre procurando me melhorar. Estou com 60 vou fazer 65 anos esse ano, né, e sempre estou procurando melhorar, porque eu tenho muitos perrengues, gente, que eu trago. Tem que olhar para isso. E o mais gostoso disso aí, sabe o que que é? Que às vezes eu atraio, né, paciente que tem o mesmo problema que eu tenho, a gente se cura junto, é muito mágico, entendeu? Sabe, porque é espelhamento, é espelho. Porque aquilo que eu tô vendo no outro tá em mim, que me incomoda tá em mim. Eu não consigo ver nada que não esteja em mim, porque tudo que eu vejo é a percepção, pode ver, você tem uma percepção, você tem outra, cada um tem. Então, tudo que eu estou enxergando fora de mim tá dentro de mim, porque o fora é reflexo do dentro, não existe nada fora que não esteja dentro de mim. Então, se eu olhar com verdade, né, se eu falar: "Espera lá, deixa eu ver o que está acontecendo. Por que que eu estou vendo essa situação dessa forma?" Porque está dentro de mim, eu não consigo, porque tudo que eu vejo sou eu. E quando eu deparo com uma pessoa que bateu a minha sombra, eu falo: "Uau, e agora? O que que eu faço com ela?" "Ah, não, é a pessoa. Nossa, aquela pessoa desagradável, hein." E você fala: "Nossa, eu adoro ela, ela é super gente boa." "Ah, eu não gostei dela não." "Ah, mas você gostou, eu não gostei por quê?" Tem um porquê. "Por quê?" "Porque ela acionou a minha sombra." E a gente não gosta da sombra. A gente foge dela. A gente esconde ela. A gente não faz a pergunta: "O que tem aqui que eu tô vendo ali?" Né? Eu faço: "Não, não, não tem nada a ver comigo não, meu." É assim, a gente caminha não fazendo de conta que tá tudo bem. E e pra onde nós vamos caminhar? Pra onde, Marley? Pra onde, Marley, que a gente vai Eu espero, entendeu? Eu espero, né, que a gente caminhe para a nova terra. Já ouviu falar da Sim, nova terra? A sim. quinta dimensão? Então, eu espero que a humanidade acorde, né, e a gente vá para lá. A Tá, gente tá em transformação, né? então, e Um eu acho momento que de transformação, né? exatamente, e a força maior chama-se amor. Uhum. Aquilo que a gente estava falando outro dia sobre amor, né? O que é amor para mim? Amor é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Mas, em prática, como seria isso? Aí eu que nem eu falei, eu até comentei, a gente vai abrir um estabelecimento, né, tudo que eu vou colocar lá para vender, vamos supor que eu vou abrir um restaurante, tudo que eu vou colocar lá, que eu vou servir, a minha fa daria para minha família? Eu comeria? Se não, Não abre. entendeu? Não coloca. "Ah, não, mas as pessoas compram porque elas querem." Não é assim que funciona. O outro sou eu, somos todos um. Então, essa falta de consciência de achar que eu estou separado do outro, o outro come salgadinho Cheetos, entendeu? Porque ele quer. Não, às vezes ele não tem nem consciência o mal que ele está fazendo para ele e para os filhos dele. Então, essa armadilha da Matrix aí, que eu percebo que é o padrão, né? Porque assim, você tá com um padrão programado dentro de você. Esse padrão vai gerando estados emocionais. Que esses estados emocionais geram consequências. E você não sabe o que fazer com a consequência, então você fica, né, então como? Acordando. E acordar dói. Acordar dói, porque ser vítima: "Ai, eu não tô bom hoje, e alguém tem que ser responsável por quê?", sabe, pela minha dor. É muito mais fácil, né. Mas por que que eu não estou bom? A pergunta é: "Por que que eu não estou bem? Por que que eu não tô querendo olhar?". Tem gente que não quer abrir gaveta, né? Não é? Mais Essa é a fácil, né? verdade, né? Quando você abre a gaveta, você não sabe o que você vai encontrar As direito lá dentro, gavetas. né? Uhum. E daí tem que lidar com aquilo. A partir do momento que você abre, você tem que acolher Mas aquilo. se você simplesmente falar, ser honesto, falar assim: "Puts, encontrei um perrengue dentro de mim. Não tô a fim de ver isso agora." Tá tudo certo, Uhum. tá tudo certo. Mas você sabe que vai ter que resolver. Uma hora você vai ter que resolver, porque é a energia que você está emanando, né. Então a energia que você emana, ela volta para você. Então se você não resolver, você vai ficar no looping. Daí vai chegar uma hora, você vai falar: "Não, deixa eu resolver isso, vai."
E normalmente as pessoas não resolvem por causa do medo, né? O medo é a maior ferramenta de controle. Porque se você tem medo de mim, eu te controlo. Então, quais são os medos que as pessoas têm? Medo de ser rejeitada, medo, né, de não conseguir, medo de falhar. E qual o problema? Ser rejeitada? Qual o problema falhar? Pensa bem. Onde que está o problema? Não existe. O problema às Ai, vezes está no outro, será? é. Né? De você dar validação, do medo do Com certeza. fracasso, do que o outro vai pensar de mim se eu expor aquela vulnerabilidade. Ou por que que as pessoas geralmente se preocupam tanto com a validação e com a opinião do outro? Porque as pessoas buscam amor fora delas. Porque quando eu me amo, eu me aceito. Mas quando porque falta de auto-amor, eu fico buscando no outro, fora de mim. Então, se eu me amo, eu não preciso buscar nada fora. Eu já sou. Eu tenho consciência que eu sou. Se o outro me amar, não me amar, não vai fazer diferença. Entendeu? Mas por que que eu busco fora de mim? Porque eu não olho para mim. E se eu olhar? E se eu escolher olhar para mim? Não, a partir de hoje, fazer um decreto comigo mesmo. A partir de hoje é eu comigo mesmo. E esse olhar tem que ser de todas as versões, né? Acolher todas elas, né? Todas as sombras As que sombras, você né? descobrir que você tem, não fugir delas, né? Porque Jung já dizia, né? O ser humano ele vai ser controlado pela mente subconsciente, né? Que tudo que ele reprimiu e vai chamar isso de destino. Ah, eu nasci mesmo para me ferrar, para não ninguém me amar. Eu nasci mesmo para ser pobre. Eu nasci mesmo. E ele é o conformismo. E daí as pessoas ficam presas, né? Nessa matrix, né? Aí volta lá no início, né? Repetindo padrões. Repetindo os padrões. Entendeu? E daí você fica julgando, o pai, mãe, fica julgando, e depois quando você vê, você fala, nossa, eu tô repetindo a mesma coisa. Tudo que eu detestava no meu pai, na minha mãe, eu tô fazendo. Por quê? Porque essa energia tá saindo de você não resolveu. Ok, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Tudo bem, não gostei. Agora, pô, assume agora o comando. Para de ficar, ai, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. É muito mais cômodo, né, eu culpar alguém do que eu assumir a responsabilidade que eu sou responsável por o que eu sinto, como está a minha vida. Mas para chegar nisso, né, para ter essa consciência, é necessária terapia, né? É Com necessário certeza. buscar Ah, ajuda, com Com né? certeza, certeza. Porque para porque quem está ouvindo agora, né, você consegue entender, mas como chegar nisso, né? Como ter esse nível de consciência? É através da terapia. através da terapia, porque a gente vai pegar uma cebola, né? A gente vai por camada. A gente vai buscando. A gente vai colocando a pessoa numa frequência até do subconsciente e vai trazendo, né? Porque existe uma causa dentro dela para ela estar vivendo aquela situação. Porque a gente está acostumada, fomos acostumados, né, a sempre trabalhar o efeito. Tô com dor de cabeça, todo dia eu tenho dor de cabeça, todo dia eu tomo uma Neosaldina. Mas qual é a causa? Eu tô comendo alguma coisa que está me fazendo mal? Não, não como nada, minha alimentação. Sempre comi isso, nunca tive, então quais emoções? Como estão as minhas emoções? O que que eu estou alimentando? Tem uma causa. Então, a gente tem que parar de ser superficial e buscar a causa das coisas. Porque tudo tem causa É e entender, né? efeito. É entender. É parar de fugir de si mesmo. É olhar de frente. Eu não estou bem hoje. Quem falou que eu não estou bem? Quem disse que eu não consigo fazer as minhas coisas porque hoje eu estou. Não, assumo, não estou bem. Mas eu sou o poder. Esse sentimento não vai me parar, porque eu vou lidar com ele. E quando eu lido com verdade, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Ah, mas eu não estou bem hoje. Ai, deixa eu me acolher. O que que para mim é acolher? É acolher, olhar para aquilo. Isso que eu estou sentindo é bom? Da onde vem? Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não estou afim de fazer. Mas quem está dizendo que eu não estou afim de fazer? Por que que eu não posso fazer? Eu estou dando meu poder para algo
para alguma situação e eu fico presa naquilo. E daí eu não olho para aquilo, não resolvo, não vou fazer o que eu preciso fazer e vou ficar no loop, porque isso vai voltar, porque eu não quero olhar para isso. Porque daí eu começo a observar o que a minha mente traz. Por que eu estou me sentindo assim? Eu estou presa no passado? O que está acontecendo? Nossa, tem uma. Falar um pouquinho de passado pega pra mim um pouco. Tem uma frase que eu uso, que é de um trecho de uma música, né? Que é passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou, né? E por que as pessoas se prendem tanto ao passado Porque é ainda? conhecido, né? Porque o desconhecido dá medo. Desconhecido dá medo. Você não sabe o resultado. O passado você já sabe. Então, por isso que as pessoas replicam. Por exemplo, você está numa empresa que você está reclamando, você não aguenta mais. Você não aguenta mais trabalhar lá, você está ganhando seu dinheiro lá, e você fala, e você está aqui. E daí você tem que ir para o novo. Ah, eu preciso arrumar um novo emprego, novo emprego. Você nunca vai arrumar um novo emprego. Porque eu espero arrumar um novo emprego para sair de lá. Então eu fico presa energeticamente. Porque eu não acredito em mim. Eu preciso arrumar uma coisa, segurança. A segurança não está em mim, está fora de mim. Eu preciso arrumar algo para depois largar aqui. Não, é ao contrário. Você tem que largar para todas as portas fluírem. Aí você tem que ter coragem de ir para o novo, que daí as coisas começam a acontecer. É assim que funciona o universo. A gente quer garantia, a gente quer controlar, percebe? Então, Uhum. e nada tem controle. Então, se eu não estou feliz, eu vou arrumar, sabe, outra coisa para fazer. Putz, eu não gosto do meu trabalho, eu não sei. Eu fico presa lá. Daí eu fico procurando emprego e não consigo arrumar nada, porque eu não estou na frequência, eu não estou feliz. E para eu arrumar coisa melhor, eu preciso estar numa frequência melhor. Mas eu tenho que largar o que tá. Lembra? Mudar o rádio? Tem que mudar a estação. Não, mas eu tô, reclamando, estou nessa. Eu não vou arrumar nada melhor. Agora, quando eu começo a agradecer, quando eu começo, daí a coisa começa a mudar. Porque nada muda se eu não mudar. Eu sou a mudança. Você é a mudança. O que você quer mudar? Quem diz que você não consegue? E que rádio você está sintonizado? Eu posso ou eu não posso? É difícil ou é fácil? O que você escolhe? O que você está escolhendo? Que nem a Matrix, filme assim, a pílula azul ou a pílula vermelha? O que você está escolhendo? Quem é você? É o autoconhecimento que nos liberta. Jesus já falava, busque a verdade vos libertará. O que é essa verdade? Verdade que você é poder. Você pode ser, ter e fazer o que você escolher. Você só precisa acreditar, porque tudo que você quer já existe. É uma frequência. Então você tem que sintonizar com a sua melhor versão. Aquela versão que já é aquilo que você está querendo ser. Já tem aquilo que você está querendo ter. E como que eu faço isso? Como que a minha melhor versão estaria fazendo agora? Minha melhor versão está fazendo isso aqui agora. Porque minha melhor versão ama fazer isso que eu estou fazendo. O melhor momento, então, é esse agora, né? Que a gente tá vivendo Agora. aqui Agora. nesse presente. E Agora. fazendo o que a Agora. gente ama. Sim. Trabalhando no que a gente ama. E eu amo fazer o que eu faço, gente. E olha, tá sendo. Eu tenho certeza que, assim como pra gente, pra quem tá assistindo, tá sendo uma sessão de terapia aqui. Com certeza. Sabe? É muito gostoso realmente te ouvir. Obrigada. Muito Eu bom. que É muito bom agradeço. mesmo. Eu que Eu agradeço, nem falei gente. hoje. Se você buscar todos os episódios que tem, você vai ver que eu falo bastante, mas nesse eu não tô É falando. verdade, você tá imersa. Fechei na caixinha aqui. Eu queria entrar numa outra pauta com você, que é sobre esse seu trabalho holístico, né? Uhum. Esotérico. Me fala um pouquinho desse seu trabalho. A sua formação é você falou no início. Então, eu sou, né, eu fiz, eu tenho um curso que nós fazemos, né, que a terapia holística, você pode perceber que ela não é validada, né, como medicina, Uhum. entendeu? Porque é o que cura. Na realidade, é o que cura, porque nós temos aí, o que acontece? A medicina quer vender remédio, né? Então, quando eu fiz, assim, foi muitas técnicas assim que me abriram, né? Então, o Theta Healing, por exemplo, foi uma das técnicas que eu fiz, que quando você leva a pessoa para o 7º plano da existência, né? E lá, entendeu? Você muda a frequência, porque a frequência Theta é a frequência da mente subconsciente, então você muda padrões.
É muito legal. Então, Seria uma regressão, estágio de regressão ou não? não, a Explica um pouquinho melhor pra a gente pessoa entender. faz, a gente aplica essa técnica, a pessoa está consciente o tempo Hum, todo. Né? E quando a gente se conecta com a pessoa, dá a mão para a pessoa começa a sentir a energia, entendeu? Da gente, a gente entra no mesmo campo, unificado. É muito legal, né? E é onde a gente consegue melhorar muita coisa. Né, essa técnica eu gosto muito dessa técnica, a barra de Axis também, a barra de Reiki. Axis, o Reiki, eu também sou reikiana, né, e também sou professora de yoga, eu trabalho muito respiração, né, para as pessoas, porque tudo começa, a primeira coisa que você fez quando você veio para esse mundo foi respirar, né, então precisamos respirar. E onde que você atende? Eu O atendo yoga, na o yoga, eu Movimento, tô né? na Academia Movimento, eu dou aula lá de terça-feira às 9 toda terça-feira às 9 da manhã. Vamos lá fazer uma aula experimental. Terça, Com certeza. Porque eu olha! coloco umas técnicas também, né, de terapia na aula, né, enquanto eu tô fazendo. Então eu tenho uns resultados, assim, bem legal com algumas alunas, entendeu. Porque como que eu sinto, assim, o yoga é para todos, mas nem todos, porque são para o yoga, porque as pessoas não querem parar. Parar hoje, a dopamina barata no celular o tempo todo que você tá, parar hoje é a maior dificuldade do ser humano. Faça o teste, fala: "Eu vou ficar 2 horas sem olhar para o celular". Olha lá, ela até está fazendo ali, né. Faça, então, parar. Por quê? O que que acontece? Hoje o nosso cérebro está sobrecarregado. A neurociência já explica isso. O nosso cérebro está sobrecarregado de dopamina barata. Então a gente não consegue nem controlar nossas emoções. A gente busca o tempo todo ali. E quando não busca, a nossa solução dentro do próprio celular. Ó, temos 2 exercícios com a entrevista de hoje já. Não reclamar por uma semana e ficar 2 horas sem celular. É, Quero ver quem vai conseguir fazer, comenta. Daqui uma semana comenta se conseguiu cumprir o desafio, porque é muito porque é um importante. desafio, é um Fica com desafio. fica com você mesmo, você sentir você, respira, respira, respira. Só o fato de não reclamar já é um baita Já é. exercício para Vai você mudar, mudar a vai frequência, mudar seu campo, mudar o vai mudar campo. seu campo e as coisas boas começam a acontecer, porque é hábito, entendeu? É automático. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Meu Deus do céu. É automático. Papai reclamava, mamãe reclamava, a gente vivia num lugar que todo mundo reclamava, a gente replica a mesma coisa, desde criança. Ai, reclama porque tá chovendo, reclama porque tá sol, Né? Verdade. entendeu? Não para nem para pensar. Então qual a energia que você está emanando? Quem reclama, clama 2 vezes, né? Então, Verdade. agora, onde a gente vai chegar com isso, né? Para a gente ir finalizando, a diferença de felicidade e plenitude. Pra gente, porque às vezes as pessoas reclamam tanto da felicidade, ou não sou feliz, ou reclama, né? Mas às vezes tá faltando a plenitude interna para Eu acho felicidade. que felicidade, a gente não é feliz 24 horas por dia Uhum, ou anos. Eu acho que temos momentos, uhum. né? Porque nós somos humanos e nós vemos situações aí fora acontecendo que às vezes você não consegue sentir felicidade, né? Você passa por situações que você não dá para fingir que você está feliz o tempo todo, né? Mas essa plenitude é o controle que você tem sobre você estar pleno e falar: não, isso não vai me destruir. Eu vou pegar essa situação para aprender algo com ela e para dar um salto, né? Porque daí eu me sinto plena. Porque a plenitude para mim é eu conseguir lidar comigo mesmo. Você pode então não estar feliz com uma situação que aconteceu, mas estar pleno com você. Com você, porque você fica pleno com você, porque a situação não deu, mas você passou por ela da melhor forma. Você passou por ela com integridade, você não julgou, você não culpou, você simplesmente conseguiu aceitar a situação, pegar aquilo que foi bom para você e soltar aquilo que não te serve e tá tudo bem. E você fala: "Uau!".
se parabenizar, né? É praticamente É, uma superação. Você porque a gente superou, né? Então você se sente plena. a gente, às vezes, na maioria das vezes, se cobra tanto com a gente mesmo, se critica às vezes, e às vezes esquece de se parabenizar por pequenas coisas, né? Que você conquistou naquele dia, naquela situação. Mas como eu agi aqui nessa situação, que legal, né? Se Na parabenizar. verdade, a gente só se cobra. Então, mas A isso é gente falta de amor, né? Então, É aí falta vem de o que ela amor falou, falta de e amor. fica buscando validação Validação. fora, entendeu? Então, ai, puxa vida, eu fiz um negócio, o que que você achou? Eu tô aqui fazendo esse trabalho que a gente tá fazendo, eu tô achando incrível. Tem gente que vai gostar, não vai gostar, mas daí eu não tenho controle sobre isso. Uhum, Mas a minha intenção, eu sei qual é, sim. entendeu? Então a dica é amor próprio, gente. Não é, Se é o ame. melhor remédio para cura emocional, não tão é? simples. Nossa, o Se amor amar próprio, primeiro. quando eu me amo, entendeu? Eu começo a aceitar as minhas sombras. Eu começo a aceitar as minhas dificuldades, a minha programação, e tá tudo bem, entendeu? E daí eu vou olhar, poxa, por que que eu me sinto assim? Por que que eu me sinto patinho feio? Por que que eu me sinto, sabe, que eu não consigo? Por que que eu me sinto? Pera lá, onde tá isso? É um programa. Nada tem poder sobre você, a não ser que você dê. Então, eu pergunto, você está dando o seu poder para alguma situação, para alguma pessoa? Enfim, E é o vitimismo, é aquele famoso ditado, né? Acaba sendo uma muleta para você mudar a sua situação e buscar ajuda ou mudar aquela vibração, aquela situação, não é verdade? porque o que que acontece? Quando eu estou na vítima, eu venho e reclamo para você. Então, ai, você já me validou. Ai, tadinha dela, né? Então eu já recebi a validação. Então eu vou continuar fazendo isso, daí eu vou para outro, entendeu? Então a vítima sempre vai achar algo para reclamar. A vida dela nunca vai andar, entendeu? Porque ela é vítima. Então, vítima, que poder que tem? Ela precisa que o outro faça algo por ela. Não tem o que fazer. Então, e vítima é um estado vibracional que você, se você fala, não, chega de reclamar, vou sair dessa vitimização, ninguém é responsável. Eu estou onde eu estou porque eu estou escolhendo estar aqui. E qual é a minha dificuldade de sair daqui? Então, eu vou começar a olhar, fazer as perguntas e olhar por que que eu acredito que eu não consigo sair daqui? Quais são os meus medos? Quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas? E olhar com sinceridade e falar: não, espera lá, e vai um passinho. Não precisa resolver tudo de uma vez só, vai resolvendo um passinho, subindo um degrauzinho. Quando você vê, você chegou lá. Que incrível, né? Nossa, Se mas deixar, se você Marília, deixar, a gente é, vai aqui, ó, mas, vai embora. mas como a gente tem aqui o nosso tempo também, o papo foi incrível. Foi ótimo. Quero que volte de novo. Está Vamos convidada para marcar. voltar. Com O mais certeza, rápido possível. vai Sim, ser um prazer. sim. Marley, muito obrigado pela sua presença, por ter trazido tanta informação, tão rico pra gente, né? E agradeço a Marília também por mais esse episódio. Obrigada, Paulo. É sempre bom estar aqui com você, como sempre. Obrigada, Marley, por ter aceitado o nosso convite desse papo incrível. Foi realmente incrível. Me deixou sem palavras, O que é bem o que é difícil. bem difícil. Nada, olha, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder levar, né, o que eu sei, né, o meu propósito, né, para as pessoas. E para as pessoas acreditarem, olha, acredite na tua força, cara, porque você é o poder. E nada nem ninguém tem poder sobre você, a não ser que você dê. Então, vamos mudar isso. Muito obrigado. Foi incrível. Uau, que bom, que bom. Obrigada, E obrigada. vai ter as redes da Marley para seguir, Sim, né? sim, sim. Qual que é o seu Instagram? Ah, Não tem problema. Eu Vai coloco, deixar na olha, legenda. eu deixo na legenda. A Marley tá aqui no edifício Black and White, né? no 10º andar. No 10º andar. Fica aqui na Avenida Washington Luiz, 310, sala Sala 101. sala 101, no 10º andar, torre Torre na Black. na Black, Torre Black. O Instagram dela eu vou deixar aqui embaixo com o QR Code dela para você. Siga o Instagram dela para ficar dentro das novidades, desses cuidados, porque toda hora ela tá postando informações para te ajudar. Então eu tenho certeza que esse papo foi bem bacana. Então siga a Marley nas redes sociais. Certo? Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Quero sim. Não deixe já falamos isso hoje, não deixe para amanhã, o que você pode fazer agora para tentar fazer as pequenas mudanças geram grandes resultados, né? Com Sim. certeza. Então é esse o recado final. É isso, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É isso. E, pessoal, só para finalizar,
Muito obrigada pela audiência, por mais esse episódio. Obrigada novamente a todo mundo que está assistindo. E não esquece de compartilhar, de curtir, de seguir o nosso canal e compartilhar também os cortes com as informações que a gente vai estar postando aí, que a gente vai postar nas nossas redes sociais. Então, fique atento nos próximos convidados e siga lá a TM7 Marketing, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e tchau, Tchau. tchau. Tchau.